Vamos lá, galera. Nós vamos continuar estudando matemática, nossas últimas matérias. Nós já vimos ângulos, né? E agora nós vamos ver formas geométricas. A tia colocou aqui para vocês uma pergunta. Qual a diferença de prisma para pirâmide? Vamos descobrir? Então vamos lá. Os prismas possuem duas faces. Faces é aquela parte onde encosta no chão. Por exemplo, se eu coloco esse apagador, a face dele tá onde? Na minha mão. Tá batendo na minha mão. E ele tem quantas faces? Ó, 1, 2, 3, 4. É como se fossem os lados, tá? E aqui o que acontece? Eu mostrei pra vocês, ó, que esse cubo aqui, ele tem, ó, tanto essa face quanto essa daqui. Então, se ele possui duas faces, vai ser o quê? Um prisma e não uma pirâmide. A pirâmide, ela só tem uma face. Eu só consigo colocar ela em pé de um jeito. Se eu tentar colocar de outros, ela não vai ficar. Porque aqui, ó, essa base dela é embaixo, tá? Então é muito fácil de vocês descobrirem. Se tiver duas faces ou mais, vai ser o quê? Um prisma. E se tiver uma única face, vai ser uma pirâmide. Só isso, tia Joyce? Só isso. Aqui embaixo a tia colocou alguns exemplos para vocês de figuras geométricas. Vocês já vêm vendo elas ao longo desses anos até o 5º ano. Não é nenhuma novidade para vocês, mas vamos relembrar um pouquinho. Tem o cilindro, a esfera, o cone. Repara que o cone, ele parece um triângulo, mas a parte de baixo é arredondada, tá? E o cubo, tá bom? O cubo não é o quadrado ele só é desse jeito. O cubo não, o cubo tem as outras partes de trás, né? Tá bom? Então vocês também já conhecem a diferença, tá? No livro de vocês tem outros exemplos de desenhos, de figuras usando essas partes geométricas aqui, tá bom? Qualquer dúvida, perguntem lá pra tia. Então, galerinha, vamos continuar, tá? Nós vamos ver triângulos. Nós temos 3 tipos de triângulo: o equilátero, o isósceles, tá? E o escaleno. Vou explicar cada um deles para vocês. O equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados iguais, ó. A mesma medida que eu tenho aqui, eu tenho desse lado e desse. Então, quando eu tenho os 3 lados iguais, o meu triângulo é equilátero, tá? Depois, o triângulo isósceles. Reparem que 2 lados apenas são iguais. Então, quando eu tenho 2 lados iguais, o meu triângulo é isósceles. E o triângulo escaleno, nenhum dos lados dele possui a mesma medida, ou seja, todos os lados são diferentes, ok? Vou voltar. Equilátero, os 3 lados são iguais. Isósceles, só 2 lados têm a mesma medida. E o escaleno, nenhum lado tem a mesma medida, tá bom? Depois, do outro lado, nós vamos falar sobre os quadriláteros. Eu coloquei aqui o trapézio e o paralelogramo. Reparem que trapézio é sempre essa figura aqui, não tem erro. E o paralelogramo, ele pode ser chamado de retângulo ou losango, tá? Vocês também já conhecem. Embaixo a tia colocou o perímetro. O que seria o perímetro? A soma dos lados da figura, tá? Aqui eu coloquei um quadrado e um triângulo, tá? Repare que todos os lados do meu quadrado são iguais, então mede 2, tá? Se eu quiser descobrir qual é o perímetro do meu quadrado, o que eu vou fazer? Somar todos os lados. No caso aqui, ó, tenho 2, 4 vezes. Então eu coloquei aqui, somei, achei o 8, beleza? Depois embaixo eu tenho o meu triângulo. Só que ele possui, ó, 3 medidas diferentes. Ele é um triângulo o quê? Escaleno. Um lado é 4, o outro 3 e o outro 2. Como que eu vou descobrir o seu perímetro? Simples, eu vou somar. 4 mais 2 mais 3, eu encontrei, ó, 9. Então, 9 é o perímetro desse meu triângulo. Tá bom, galera? Não pode esquecer, perímetro é a soma dos lados. Não me importa qual é a figura. Se eu tenho a medida de todos os lados, eu vou somar e vou encontrar o meu perímetro. Tá bom? Então, gente, dando continuidade, nós falamos sobre perímetro, agora é o volume. É muito simples. Para a gente conseguir calcular o volume, a gente tem essa formulazinha aqui, ó. V é igual a L vezes L. O que é isso, tia Joyce? V de volume, ou seja, volume é igual a lado vezes lado. Você vai precisar fazer o quê? Multiplicar os lados. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Eu tenho um cubo. Aí eu tenho essas 3 medidas de lado. Só essas 3 que eu coloquei, tá?
Ou seja, vou multiplicar esses 3 lados. Coloquei lá 2 vezes 2 vezes 2, tá? Primeira multiplicação que eu vou fazer, 2 vezes 2, 4. Tá faltando esse outro 2zinho aqui, vezes 2, ó, 4 vezes 2, 8. Vamos supor que eu tivesse essa figura aqui e eu quisesse descobrir os lados, quisesse descobrir o volume. Vou botar a mesma medida do outro exemplo. Como é que eu faria? Simples, vou multiplicar 4 vezes 2 vezes 3. Tá bom, galera? É só isso. Não é difícil. Volume, eu multiplico os lados. Perímetro, eu somo os lados. Não pode esquecer, ok?